Jesus está caminhando. Aliás, há uma muito linda que está no romance O Amor Jamais Te Esquece, mas que nós não vamos falar dela, e que se assemelha um pouco com essa mesma situação, um pouco diferente, mas também tem essa mesma lucidez do Cristo. O Senhor está caminhando, o povo todo empurrando, aquela confusão num outro local, e de repente Jesus para e pergunta: quem me tocou? E os discípulos que estão em volta tentando segurar o povão, dizem a ele: Senhor, como é que você pergunta quem te tocou? Nós estamos aqui tentando te salvar de todo mundo que quer pegar em você. Aí Jesus para e diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu uma virtude. Jesus não viu. Naquela multidão, em que todo mundo estava empurrando Jesus, tinha uma pessoa que não estava empurrando Jesus. E nós já fizemos uma palestra muitos anos atrás, exatamente com este tema. Você está empurrando Jesus ou está tocando o Senhor? E então, quando Jesus define que alguém o tinha tocado, que dele tinha saído alguma coisa, ninguém entende o que ele está falando, mas tem uma pessoa que entende. É a mulher que está sangrando há muitos anos, perdendo sangue, por um descontrole hormonal, por alguma enfermidade, há 10, 12 anos, a chamada hemorroíça. Você não imagina o que é ser uma mulher que sangra sem parar. Os homens não entendem o que é ser mulher, e às vezes não dão nenhum tipo de compreensão quando a mulher está no período menstrual, e que ela tem alterações de hormônio, ela tem o incômodo do sangramento periódico. Essa mulher estava com isso ininterrupto há muitos anos. Ela já tinha ido nos médicos, os médicos tinham lhe cobrado dinheiro para curá-la e não curaram. Depois ela foi aos sacerdotes pedir orações, os sacerdotes cobraram para orar por ela, para curá-la, e não conseguiram. Ela foi ficando pobre, pobre, pobre. Quando os sacerdotes viram que eram inúteis para curar a mulher com seus poderes espirituais, o que eles fizeram? Conceberam que a mulher na verdade tinha esse problema porque ela estava tomada pelo demônio. O que fez com que todas as pessoas da sua família se afastassem dela, porque a partir de então, ela que estava fraca, pálida, com o olho encovado, com olheira, era a característica da mulher endemoniada. Não eram eles que eram incompetentes, que eram desonestos, que eram ladrões da esperança dos outros. Não, era ela que era culpada. Então imagina uma pessoa que perde tudo. Perde o dinheiro, perde o respeito da família, perde a convivência com os outros, que agora, obviamente, olham para ela, fugindo dela. E imaginam que é você sangrar numa área ou numa situação de uma região onde não tem água, não tem encanamento, onde não tem sabonete, onde não tem absorvente higiênico, onde não tem nada que você possa usar para diminuir o incômodo. Então você imagina que o odor que essa mulher exalava não era agradável. E que, portanto, para que ela pudesse transitar entre as pessoas, ela precisava se disfarçar, usar roupas compridas, usar capuz. E é o que ela decide fazer nesse dia em que ela escuta, depois de décadas sofrendo com isto, sem que ninguém fosse curá-la, ela escuta que há alguém que cura. Ela não perdeu a fé. Ela não acusou os sacerdotes de representarem um Deus mau. Ela não passou a fazer maldade para os outros que a isolaram. Ela aceitou esse compromisso consigo mesma e não desistiu da vida se matando. E ela esperou a hora em que o Senhor passasse. E ela pensou: eu não preciso que ele saiba. Eu não posso aparecer para as pessoas me verem que vão me tocar daqui.
Eu tenho certeza, porém, que se eu conseguir chegar e encostar a minha mão na veste dele, eu serei curada. E ela então se esgueira no meio da multidão, escondida por aquelas roupas pobres, com o objetivo de chegar a Jesus, com a esperança de alguém que sofre tanto e tanto tempo, mas que ela vai sarar. Jesus não a vê. Ela não fez um escândalo, não se atirou no chão, não se ajoelhou diante do Senhor, passe por cima, Senhor, mas me cure. Não fez nada. Ela tinha certeza apenas que se ela tocasse aquele homem santo, ele não precisava saber, porque o bem sabe onde está a necessidade, sem que você precise dizer que precisa dela. E eis então que o Senhor sente. Imagina quantas pessoas estavam empurrando Jesus, quantas pessoas podiam estar se curando com essa mesma vontade de ficar boa, mas estavam tocando Jesus como você empurra um saco de farinha, como você empurra dessas carroças velhas para poder chegar no destino, só como uma força física, sem nada por dentro, desejando um benefício daquilo que está em abundância, daquilo que é generosamente a concessão de Deus para toda a nossa ignorância, se tornar melhor, se tornar menor, se tornar mais luminosa, para vencer a escuridão. Mas ela não, ela desejava, porque ela precisava, ela sentia. E então, quando o Senhor para e cobra dos discípulos quem foi que havia tocado nele, porque dele havia saído aquilo que ele chama de virtude, e que nós aprendemos naturalmente que se trata de uma força fluídica que vai para outra criatura, em benefício dela. Aí então a mulher se apresenta e conta a sua história, que foi ela, e a partir daquele momento ela estava curada, ela não sangrava mais,